O urso que queria ser pai, Wolf Wellbruch. Do lado de fora da toca do urso, era grande a animação dos passarinhos cantando e caçando mosquitos. A arvorezinha ainda estava sem folhas, mas o vento que brincava com seus ramos e de vez em quando envergava um pouco seus galhos frágeis era, com toda certeza, um vento de primavera. Depois de passar o inverno todo dormindo, o urso tinha acabado de acordar. A barriga dele roncava tanto que parecia um motor. Também, quando alguém passa metade do ano dormindo, dá para entender que acorde com fome. Não foi preciso muito tempo para ele forrar a pança. Numa tarde ensolarada, ele teve uma ideia que ficou dando voltas na sua cabeça. Se tivesse um filhinho, puxa, que pai grande e forte ele seria. O que seria preciso para virar pai de um ursinho? O urso pensou e pensou no assunto, mas não houve jeito de achar a resposta. Na manhã seguinte, ele reuniu toda a sua coragem e gritou o mais forte que pôde na direção da floresta. Será que alguém poderia me dizer o que eu faço para ter um filhotinho? De repente, o urso deu de cara com um coelho que parecia ter surgido do nada. Como é esse negócio? Perguntou o coelho, muito admirado e um pouco sem fôlego. O que é mesmo que você não sabe? E continuou. As crianças, meu amigo, crescem no meio dos nabos, sempre entre dois nabos especialmente pequenos. É preciso esperar que as orelhas estejam bem para fora da terra para depois puxar. Com muito cuidado, claro. Antes de sumir outra vez, o coelho comentou. Um pequeno milagre, não é mesmo? O urso não conseguiu acreditar muito naquela história, principalmente na parte das orelhas. Mas mesmo assim, na manhã seguinte, bem cedinho, foi dar uma olhada numa horta de nabos que havia ali perto. Entre dois nabos especialmente pequenos? Perguntou a pega, muito impressionado. Mas é tão fácil. É só pôr um ovo e depois chocar. Mais uma vez o urso não ficou muito convencido, mas por via das dúvidas, depois de encontrar um lugar adequado, concentrou-se bem e fez uma tentativa caprichada. Pouco depois, lá estava ele, esforçando-se para falar debaixo d'água. Pedia instruções a um salmão. O salmão deu uma risadinha maliciosa e disse: é só espalhar açúcar no caixilho da janela e esperar pela cegonha. Ora, o urso não sabia o que era caixilho da janela, mas sabia muito bem onde encontrar a cegonha. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, disse a cegonha meio irritada. Eu caço rãs, como talvez você tenha percebido. E passo o inverno na África, só isso. O urso estava um tanto desesperado quando viu passar uma nuvem esquisita no céu. Foi então que de repente se lembrou da história da nuvem milagrosa dos ursos. É nessa nuvem que os filhotes de urso brincam antes de virem ao mundo. Quantas vezes sua mãe tinha lhe contado aquela história? E ele tinha esquecido dela por completo. Quer dizer que você está morrendo de vontade de ter um filhotinho? Alguém cochichou no ouvido dele. Primeiro o urso ficou um pouco assustado, mas quando se virou, olhou diretamente nos olhos de uma simpática ursa. Como é que você sabe? Perguntou o urso à ursa, todo atrapalhado. É que você estava olhando a nuvem com um ar tão esquisito. Ela riu e chegou mais para perto dele. Você não se lembra mais da história? Ele perguntou a ela. A ursa balançou de leve a cabeça, mas ao ver que o urso tinha ficado tristinho, acrescentou depressa. Se você quiser vir comigo um pouco, na próxima primavera podemos estar com os filhotinhos, muito lindos. E os dois foram procurar um lugar bem macio para lá de uma clareira, na relva alta. Alta. Vitória, Vitória. Acabou a história.